1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Mais uma vez. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Agora vá, por favor, para Hebreus, um pouquinho para frente. Hebreus, capítulo 4, verso 1. Temamos, pois, que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Amém. Vou ler outra vez. Tenhamos medo de que, porventura, deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como aqueles que saíram do Egito. Mas a palavra da pregação não aproveitou nada para alguns deles, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido na palavra, entramos no descanso de Deus. Amém. Queridos, são dois textos muito pequenos. Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica, uma cidade, ele diz para eles: olha, Deus é fiel, e se Deus está chamando vocês, é que Deus vai fazer acontecer aquilo que Ele quer que aconteça. Você só precisa responder o chamado, mas responder da forma correta, atendendo ao chamado, atendendo aquilo que Deus espera de você. Segundo texto que nós lemos é o escritor de Hebreus. Alguns dizem ser Apolo, outros dizem ser Paulo, ninguém sabe com certeza, mas alguém de muita influência na igreja, e essa pessoa diz: olha, a palavra de Deus veio por intermédio de Moisés a todos aqueles que estavam no Egito na condição de escravos. Mas nem todos se beneficiaram da promessa que foi feita, porque alguns não misturaram a palavra que eles ouviram com a fé do seu coração e não praticaram a palavra, razão porque não receberam a promessa de Deus. Tenhamos medo de que isso também aconteça conosco, de que ouvindo nós o chamado, não acrescentemos ao chamado de Deus a nossa fé e não pratiquemos a palavra. Assim, nós também não receberemos aquilo que está prometido. Porque nós, os que temos crido na palavra, temos praticado, temos acrescentado a fé ao chamado de Deus, é que entramos para possuir as promessas de Deus. Basicamente, esses dois textos dizem isso. O que é que isso tem a ver com a sua vida e com a minha vida? Deixa eu te contar uma coisa: viver é muito difícil. Quem acha que a vida é muito fácil, o Roberto Carlos até tem uma música em que ele fala alguma coisa assim, não é? Quem acha que viver é muito fácil está muito enganado. Viver é muito difícil. Há um dito popular que diz: todo dia a gente sai de casa e tem que matar um leão. Todo dia você tem um desafio, todo dia você tem uma notícia ruim. Se você tem um momento de refrigério, você tem outro de um desafio dobrado. Como é que nós superamos todas essas coisas e conseguimos ser vitoriosos sobre todas elas? Ora, é muito simples, ouvindo a palavra de Deus e entendendo qual é o projeto de Deus para a nossa vida. O projeto de Deus cabe direitinho na vida de cada pessoa. Deus tem chamado muitas pessoas. Deus chama homens e mulheres, velhos e novos, servos e senhores. A palavra de Deus vai para todos. Alguns exemplos bíblicos. Deus em determinado momento chama um adolescente, um junior, Samuel. Samuel estava deitado para dormir. A palavra de Deus diz: antes que a lâmpada da casa do Senhor se apagasse, uma voz chamou: Samuel. Samuel, um menino ali de 10, 12 anos, se levanta, acha que o sacerdote que dormia no quarto ao lado o havia chamado, chega e diz: sim, o senhor me chamou? Aquele sacerdote que já está cansado, velho, não ouvia a voz do Senhor. E ele disse: não, eu não te chamei, você deve ter sonhado. E o menino volta a dormir.
Segunda vez a voz lhe chama e ele vem correndo e diz: o Senhor me chamou de novo. Então o sacerdote disse: isso é voz de Deus. Eu não te chamei, mas você ouviu, e ouviu 2 vezes. Vamos fazer uma coisa? Se a voz te chamar de novo, você vai responder assim: pode falar, Senhor, o teu servo ouve. E aí a 3ª vez a voz chamou pelo nome: Samuel. E ele respondeu como foi orientado. E Deus disse: eu tenho um plano para Israel. Eu tenho um plano para a casa de Eli, o sacerdote que está aqui do lado e não consegue mais me ouvir. Eu tenho um plano para a tua vida. E você vai crescer, vai ser sacerdote, você vai ser juiz. E você vai ser profeta. E em cima do seu ministério eu vou mudar a vida de todo Israel. Aquele menino então, ele ouve a palavra e ele tem aquele instante em que ele deve acreditar ou não acreditar. Ou ele acredita que aquela voz que fala com ele vai cumprir tudo o que está dizendo para ele, ou ele acha que não vai. A consequência dessa decisão tem que ser percebida por todo mundo. Se ele acreditar, se ele misturar a fé, a palavra que ele ouviu, ao chamado que ele ouviu, ele tem que começar a praticar a palavra. Ele tem que começar agora a provar para os anjos e para os demônios, para os homens crentes e para os homens descrentes, que Deus é poderoso na vida dele e que ele está agora aliançado com Deus, comprometido com Deus. Ele tem que sacrificar agora a sua vida a Deus, e praticando a palavra, Deus torna Samuel o maior de todos os profetas de Israel. Sabe quem foi que fundou a escola de profetas em Israel? Samuel. Sabe quem foi que ungiu o rei de Israel, o grande rei Davi? Samuel. Samuel julgou aquela nação, porque quando ele tinha 10, 12 anos, ele acrescentou fé ao chamado. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus chamou Samuel, um menino, e disse: tem um plano na tua vida. Ele creu, se entregou a Deus, e Deus fez acontecer na vida dele tudo que Deus tinha dito que aconteceria. E alguém vai dizer: ah, mas Samuel era um menino diferente. Deixa eu te contar uma coisa. Havia 2 empresários, jovens empresários. Irmãos, eu gosto de jovens empresários. Sabe por quê? Porque o jovem, ele tem coragem de se lançar. O velho não. Você já viu em clube, ou então em reunião de família, onde tem aquela chácara com uma piscina, você já viu como é que um cara da minha idade entra na piscina? Você já viu como é que a gente entra? Você vai devagarzinho, procura a escada, aí você segura do lado da escada, coloca o pé para ver se a água está muito gelada, espera um pouquinho o pé acostumar e você vai descendo devagarzinho, a água vai subindo, e você tem certeza que não está numa parte muito funda, aí você fica assim, a água aqui você abaixa um pouquinho para parecer que está fundo, mas não está. Você já viu como é que um jovem, um menino desse aqui faz? Ele vê a piscina aberta, ele sai correndo e grita, e pula na parte mais funda, e você fica olhando, ele vai lá no fundo, aquele monte de espuma, e ele já sai do outro lado. Você já viu um velho comendo à noite? Irmãos, ontem, depois de um culto, tivemos um culto fantástico, você foi convidado, não pôde vir provavelmente, e perdeu. E depois eu saí, fui para um jantar de família, e já era meia-noite, 11 horas, quando saiu a comida, coisa de final de ano, Natal de família, família da minha esposa, sempre muito carinhosa conosco, e a mesa posta, e eles gostam de mesa farta, tinha muita coisa. Primeira coisa que aconteceu, todo mundo foi para a fila, e eu comecei a ver as montanhas, e me lembrei daquele verso bíblico, né? Quem tem fé diz a montanha, passa do prato para dentro. E eu vi irmãos com fé, tirando a montanha do prato. Depois que todo mundo foi, eu fui para lá. Aí peguei a minha salada, bastante alface, só salada. Mas tem carne, não quero. Mas tem massa, não quero. Mas tem arroz, não quero. O que você vai comer? Eu vou comer salada. Por quê? Porque eu tenho 58 anos. E aí eu disse para um pastor mais jovem que estava sentado à mesa comigo e que estava batendo um pratão, eu disse: sabe o que está escrito em Joel capítulo 2, verso 28 em diante? Ele disse: não, pastor, o quê? Os vossos velhos terão sonhos. E ele ficou olhando e falou: sabe por que o velho não tem pesadelo? Porque o velho não come isso tudo que você está comendo. O velho vai devagar. Eu sei que a minha digestão não é aquilo que era quando eu tinha essa idade. Então vamos só de saladinha, deixa a carne para a hora do almoço.
Eu não vou bater um pratão, mas o jovem chega e come. Irmãos, haviam 2 empresários jovens. Um estava plantando, colhendo, tinha celeiro, estava prosperando. O outro era pecuarista, tinha algumas cabeças ali, talvez cabritos, talvez boi, eu não sei o que ele criava, carneiros. E aí Deus chama os 2, e Deus diz: eu quero um sacrifício, eu quero uma oferta, eu quero algo que doa no bolso, eu quero algo que mostre para mim que vocês me amam, eu quero que vocês provem com uma oferta que vocês dependem de mim. Eu quero que vocês me deem o melhor que vocês têm. Eu quero que vocês me deem uma quantidade que seja expressiva e que aquele que olhar vai dizer: eles realmente têm um amor e um apreço, uma confiança em Deus. Deus chamou 2 jovens empresários, porque Deus gosta daqueles que se lançam. O primeiro empresário, pecuarista, Abel, vai nos seus rebanhos, escolhe as melhores ovelhas, escolhe a mais gordinha, mais perfeita, mais bonita, a que tinha carne mais saborosa, e ele diz: eu vou oferecer ao Senhor. Levanta um grande altar, coloca muitas ovelhas, mata muitos animais, fica durante horas ali enquanto a fumaça subia. Ele levantava suas mãos, ele adorava ao Senhor, e ele dizia ao Senhor o quanto Deus o estava abençoando, e que ele reconhecia, e que ainda que ele desse mais e mais a Deus, era muito pouco perto de tudo que Deus já tinha feito por ele. O outro também ouviu o chamado, mas não misturou com fé. Ele disse: não, eu preciso da minha colheita. Imagina, o que Deus vai fazer com o cereal, o que Deus vai fazer com milho, o que Deus vai fazer com trigo, o que Deus vai fazer com cevada, o que Deus vai fazer com pé de alface? O que? Eu ainda vou pôr fogo nisso e depois ainda tenho que apagar esse fogo? Não vou dar o melhor não. Não misturou com fé, não aceitou o chamado, não aceitou o desafio. O que ele fez? Ele foi lá e pegou aquela folha que estava amarelada, pegou pouca coisa, levantou um altar pequeno. Para que ter muito trabalho? O que? Eu estou com pressa, eu tenho coisa para fazer, vou ficar aqui pouco tempo, estou com pressa, quero ir embora. Levantou um altar chinfrim, como diz no Rio Grande do Sul, meia boca, pegou aquelas folhas esquisitas, colocou ali em cima, botou fogo, a fumaça começou a subir, ele já levantou e disse: Deus, obrigado, e foi embora. O tempo passa, a semente espiritual que você planta nasce. Sabe o que aconteceu? Não dava bicheira nos rebanhos do primeiro, não acontecia nada de ruim, o seu gado crescia, e ele estava cada dia mais feliz. Deus mostrava na prosperidade que dava aquele empresário, aquele moço, que Deus estava gostando do que ele tinha feito. O segundo, ele plantava e dava bicho na raiz. Quando não dava bicho na raiz, a folha ficava amarela e murchava. O que ele plantava secava, o sol vinha e queimava tudo. Quando chovia, chovia demais, lavava o chão e levava a semente embora. E ele começou a ficar triste e ficou com inveja, porque inveja não é a vontade de ter o que o outro tem. A inveja é a vontade de que o outro não tenha. Não é que você quer ser como o outro que prosperou, é que você quer que o outro caia e seja como você que não tem nada. E ele começa a ficar amargurado. Então Deus fala, Deus chama e diz: Caim, por que você está assim, com o seu semblante caído? Se você aceitar e misturar a fé, se você agir bem, não é certo que eu vou te aceitar? É a sua atitude que determina como eu vou reagir com você. Sabe como é que Deus aceitou Abel? Abençoando Abel. Sabe como é que Deus rejeitou Caim? Não abençoando Caim. O que determinou? Os dois ouviram um chamado, mas um colocou a fé e praticou. Um fez o melhor para Deus, o outro ficou com medo de Deus. Alguém um dia desse me disse: olha, estou pensando sobre o amor que uma pessoa me tem dedicado. Eu disse: por que você está nessa dúvida? Porque eu pedi um favor a essa pessoa, que diz que me ama, que jura de pé junto, e essa pessoa me pediu uma garantia. E alguém que não me jura amor o tempo todo, que nem tem tanta intimidade comigo, sabendo da minha necessidade, me ligou e disse: fiquei sabendo que você está precisando, eu posso fazer o que você precisa. Mas como eu vou te pagar? Não tem que pagar, a hora que der você paga. E ele disse: eu começo a duvidar do amor daquela pessoa que me fala o tempo inteiro que me ama, mas que não consegue provar.
Irmãos, a nossa atitude é que prova a nossa fé. Dizer que ama é muito fácil. O escritor de Hebreus vai dizer assim: temamos, pois, que aconteça conosco o que aconteceu com o povo no Egito. A palavra foi pregada a nós e foi pregada a eles, mas para um grupo deles não adiantou, porque não foi misturada com fé. Deixa eu te contar, olha aqui para mim em nome de Jesus. Radiografia. Quem já fez uma radiografia na vida? Ressonância magnética. Quem já fez? Ultrassonografia. Todas essas coisas mostram o seu interior. Eu vou mostrar para você agora uma radiografia da sua fé, da sua vida. Olha para o último ano, o ano que está fechando. Olha para os últimos 2 anos. Se a sua vida foi um fracasso, você não tem misturado fé à palavra de Deus. Irmão, a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra de Deus não falha. Deus disse: eu sei os sonhos que eu tenho para vocês, sonho de paz e não de tristeza. Se a sua vida tem sido derrota, se você, quando para o carro para abastecer, você fica juntando dinheirinho dizendo: põe 30, não, põe 25, porque você não tem 30. Se a sua lata anda vazia, se o seu nome está no SPC o tempo inteiro, se você não consegue pagar, se você não consegue ter vida de paz com a pessoa com quem você dorme, se você não consegue ter um diálogo com o seu filho, se você não consegue trazer à existência os seus sonhos, se você é constantemente humilhado, e você é de Deus, algo está errado na sua vida. Você tem falado a Deus que o ama, mas não tem provado a Deus que o ama. Fiel é aquele que vos chama, Ele também vai fazer. Se Deus está chamando você, Deus vai fazer acontecer na sua vida aquilo que Ele prometeu. Ah, pastor, mas então Deus falou com o menino, Deus falou com 2 jovens empresários que estavam começando a vida, mas e daí? Não, Deus fez isso com uma menina também, com uma jovem. Em Lucas está escrito que o anjo Gabriel foi enviado a uma virgem que ainda não tinha feito os votos de casamento, estava prometida a alguém. O Senhor Deus fala para ela: você é uma pessoa abençoada, porque eu te escolhi. Fala através do anjo: você vai ser a mãe do Salvador. E ela diz: como é que isso vai acontecer? Visto que eu nunca dormi com homem algum, ainda não chegou o tempo de casamento, como é que eu vou ser mãe? Ele disse: descerá sobre ti o poder do Altíssimo. Ele te cobrirá com as suas asas, e o Senhor vai cumprir um plano maravilhoso na sua vida. Sabe, irmãos, essa era a hora em que ela daria uma resposta a Deus: Senhor, sim, pode fazer, faz acontecer o teu plano na minha vida, eu estou aqui. Ou ela poderia ter dito: não, Senhor, eu não aceito esse plano, eu não quero o teu plano, eu prefiro ficar em casa, eu prefiro ser uma dona de casa. Sabe o que vai acontecer? Eu vou casar com José, nós vamos ter filhos, vamos fazer uma lua de mel em algum lugar, vamos passear, e depois de algum tempo nós vamos ter filhos, e depois nós vamos ter netos, vamos envelhecer e vamos morrer, e vamos viver como viveram os nossos pais, como viveram os nossos avós, como vivem os nossos parentes, e vamos ter uma vida normal. Irmão, eu vou te falar uma coisa: sabe o que é uma vida normal? É uma vida sem aventuras. Tem um moço que já faleceu, mas ele vive através dos ensinamentos dele, chamado Hermógenes, e eu gosto muito do professor Hermógenes, e ele cunhou uma expressão chamada normose. Ele fala que viver uma vida normal é estar doente, é sofrer de normose. Como é que a sua vida? A minha vida é normal. Então você tem alguma coisa errada. A vida tem que ser sempre uma aventura, a vida tem que ser sempre um desafio. Você tem que se encantar pela vida. O dia que você não se encanta pela vida, você começa a esperar a morte, você começa a viver aquele verso de Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. Você vai vivendo e vai vivendo. Deus quer que você se encante, que haja vida na sua vida. Maria poderia ter dito ao Senhor: não, Senhor, eu não quero ser mãe de Salvador nenhum, eu quero ser uma mulher normal. E diz o professor Hermógenes: Deus me livre de ser normal. Mas ela respondeu ao Senhor: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Ela acrescentou fé ao desafio de Deus. Ela disse: Deus, eu quero que o Senhor faça acontecer na minha vida o teu plano, eu estou aqui pronta. E porque ela fez isso, nós temos o Evangelho. E porque ela fez isso, nós nos batizamos. E porque ela fez isso, nós vivemos milagres. E porque ela fez isso, nós vemos o câncer sendo curado, nós vemos os pecadores se arrependendo, nós temos visto milagres e milagres e milagres, porque uma moça acreditou na palavra de Deus e misturou fé. Ela resolveu pagar o preço e acreditar. Você vai dizer para mim: pera aí, pastor, então tá, foi um menino, foram 2 jovens e foi uma moça.
Mas Deus vai fazer alguma coisa com gente velha? Só tem ideia da minha idade? Já passei dos 40, já passei dos 50. O que Deus vai fazer comigo? Eu estou com 60. Minha irmã, mas quando a palavra de Deus diz assim, os vossos velhos terão sonhos, não são apenas os sonhos oníricos, não são apenas os sonhos de que nós tratamos quando estamos dormindo, mas também dos projetos, dos sonhos que Deus traz à vida da gente, quando nós nos encantamos com a vida de Deus e a proposta de Deus. E aí eu tenho que me lembrar de um homem de 85 anos chamado Caleb, que chega para Josué e diz assim: o povo está entrando na terra que Deus prometeu, me dá o meu pedaço. Josué olhou para ele e falou assim: você se lembra que 40 anos atrás você entrou junto comigo e nós vimos que tinham gigantes na terra e você quer entrar lá? E eu imagino que Caleb deve ter dado um riso gostoso, como só quem é de Deus sabe dar, e disse: a força está comigo exatamente como há 40 anos atrás, me dá o meu pedaço de terra porque eu vou tomar posse. Deus pôs um sonho no meu coração. Meu irmão, não é só ele não. Palavra de Deus diz que o anjo do Senhor foi enviado a um homem chamado Zacarias, que era sacerdote, e segundo o seu turno, coube a ele entrar no Santo dos Santos e oferecer um sacrifício ao Senhor. O anjo aparece para ele e disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, o Senhor me enviou para te dizer uma coisa. Ele está restaurando o seu sonho de ser pai. Isabel, tua mulher, aquela que disseram que é estéril, está grávida. Aleluia, irmão. Aquela que disseram que nunca mais vai conceber porque já é velha, já está grávida. Não é que ela vai ficar, ela já está. Aleluia. Ele trouxe o sonho de novo para aquele casal de velhos, e aquele homem sai dali, e quando perguntam para ele qual vai ser o nome do menino, ele pega um pedacinho de tábua e escreve: João. E naquele momento a sua língua que esteve travada é destravada, e ele começa a louvar ao Senhor. A palavra de Deus diz: fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Eu quero que você agora olhe para a radiografia de novo. Primeira radiografia que fala do estado da sua fé é a sua vida do último ano. Se a sua vida do último ano é uma vida normal, comum, sem graça, sem conquista, se a sua vida dos últimos 5 anos é uma vida de derrota, não teve nada que você conquistou, se você não mudou, se não houve alegria, se não houve sonho, se você não acordou encantado com alguma coisa, tem algo errado. Tem algo errado na sua vida. E nessa noite Deus quer mudar a sua vida. Deus quer trazer de volta os seus sonhos, mas eu quero ir mais longe nessa radiografia psicológica, psicoespiritual. Eu quero te chamar a atenção para o dia que você aceitou Jesus, porque eu quero acreditar que eu estou pregando hoje aqui para crentes, eu não estou vendo pessoas que eu não conheço. Nós esquecemos como é que se evangeliza. Nós esquecemos como é importante pregar. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Há quanto tempo você não traz uma pessoa que não é crente à igreja para ouvir o evangelho? Há quanto tempo você não prega o evangelho para alguém que não é de Jesus? Sabe como é que as igrejas estão crescendo hoje? Triste dizer isso. Com troca de membros. As igrejas estão crescendo porque as pessoas saem das suas igrejas e vão para outras igrejas. E de repente as pessoas dizem: a nossa igreja tem 56 mil membros, a nossa igreja tem 6 mil membros. Mas esses 6 mil membros saíram de 4 mil igrejas diferentes e vieram para cá nesse ano. Não houve um crescimento, houve uma transferência. O reino de Deus não foi acrescentado. Eu não quero misturar política com a igreja, mas há uma expressão que foi usada recentemente chamada pedalada fiscal. Você deve se lembrar dessa expressão, pedalada fiscal. Talvez você não saiba o que é pedalada fiscal, que é o que acabou sendo usado como desculpa para o impeachment da nossa presidente Dilma Rousseff, que deu lugar ao presidente Michel Temer. Pedalada fiscal é quando você deixa de pagar as contas e fica com dinheiro em caixa. E você fecha o ano fiscal e diz assim: tem dinheiro na conta. Eu fechei o ano e nós temos dinheiro na conta. Você entregou as contas, pega aquele dinheiro e transfere para quem tinha que ir, aí o caixa cai. Isso é uma forma de maquiar um orçamento. Parece que tem dinheiro, mas não tem dinheiro. É uma mentira. Sabe o que tem acontecido nas igrejas evangélicas? Pedalada espiritual.
As pessoas estão dizendo, venha para a nossa igreja é maravilhosa, e as igrejas estão crescendo, porque crentes de outras igrejas estão se transferindo. Mas essa doença, isso é a normose. Você já entra na igreja para ouvir a palavra, eu gosto da palavra do pastor, eu gosto do louvor da igreja, aí o dia que você é chamado a atenção, o dia que algo não está do jeito que você gosta, o dia que chamaram a atenção do seu filho, você dá um piti e vai embora. E aí você vai para outra igreja. E tem 3 coisas que estão crescendo muito no Brasil ultimamente. Boteco. Vocês já repararam como é que boteco é igual ao erva daninha? Você passa de manhã e volta, aquela garagenzinha que estava com a placa aluga-se, com C cedilha, agora tem um boteco. O cara botou um balcão, uma garrafa de cachaça, um torresmo cabeludo, e tem 2 caras que vão ficar a noite ali cantando música sertaneja de corno, normalmente chorando os desamores, comendo torresmo e bebendo cachaça. Segunda coisa que está crescendo muito o tempo inteiro, farmácia. Irmãos, eu estou com medo de um dia chegar aqui e ter uma drogaria Araújo aqui dentro. É incrível, todo lugar que a gente vai, brota a drogaria Araújo. É incrível, já falei para vocês, já desse, fui jantar com a Simone no centro, voltei, passei por 2 drogarias Araújo, que não existiam naquele trajeto, agora existe. Me converti na igreja do Nazareno. A gente vai subindo, tem uma farmácia nova, à direita na Amazonas subindo, perto da minha casa onde eu morei, onde mora minha filha hoje, né? Tem uma drogaria enorme em todo lugar. Terceira coisa que está crescendo, igreja evangélica. O camarada compra um microfone, uma caixa desse tamanho, põe 3 banquinhos, aluga e começa a gritar aleluia, glória a Deus. E alguém que está descontente com a sua igreja, que não se submete a uma liderança, vai para lá e começa uma igreja. Mas não há um impacto no mundo, não há uma mudança no mundo. Deus está te chamando para fazer diferença, para pregar para quem não é crente, para pregar para quem está deprimido. Como que você vai pregar para alguém que está deprimido se você está deprimido? Como que você vai falar para alguém que ele não precisa usar Rivotril, não tem que tomar citalopram nem sertralina, se você está tomando esse monte de coisa? Como que você vai falar de um Deus que tira a pessoa do buraco porque ele já está pensando em suicídio, porque foi a falência, porque a carga tributária é pesada, porque o negócio dele não sobe, porque a empresa dele está fechando? Se você está vivendo na falência, o que Deus está querendo fazer é você entender que primeiro você vai viver o milagre da cura, o milagre da suficiência financeira, o milagre de um amor, o milagre de um útero que gera, para que você possa impactar o mundo. Você é o outdoor de Deus. Mas se no último ano, nos últimos 5 anos você não viveu nada disso, você está vivendo de normose, você é um crente normal. Sabe o que é um crente normal? Ele vem para a igreja, mas não vem todo dia, ele tem o dia certo. Não adianta você falar, ele não vem no culto de oração, ele não vem no estudo bíblico, e ele vem uma vez por semana. Pastor ontem dizia para mim, esse jovem pastor, como é que está a escola dominical lá, pastor? Porque já foi minha ovelha. Falei, nossa escola dominical vai de vento em popa, 2 horas de estudo bíblico. Começamos às 9, terminamos às 11. Só terminamos às 11 porque a gente entende que tem que fazer comida. Porque se deixar, ultrapassa. A gente fez um esforço grande para se disciplinar e terminar às 11. E ele disse, lá na minha igreja, a gente tem uma escola dominical, e aí eu pus um culto. Eu falei, por que você pôs um culto? Ele falou, porque tem crente que só vai à igreja domingo de manhã. Irmãos, me corrija se eu estou errado. A palavra de Deus diz, 6 dias farás toda a tua obra, e o 7º dia de manhã é meu. Amém? Hein? Não? 6 dias fará toda a sua obra, e o domingo à noite é meu. Foi isso que o Senhor falou? Ele falou, o 7º dia é meu, o dia inteiro é meu. É um dia que eu dedico ao Senhor. Faz uma conta comigo. A pessoa, talvez seja a sua experiência, a pessoa tira apenas 2 horas para o Senhor domingo à noite. No último ano, fazendo isso, a sua vida melhorou? A sua vida está melhor? Não vindo ao culto de oração. A Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pois todo o que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E todo que bate, tem a porta aberta. Você que não vem à igreja, a sua vida está melhor? Eu sei que a resposta é não, não está. Você que não entrega o dízimo,
E a palavra de Deus diz: com maldição sois amaldiçoados. O dinheiro que você economizou, entre aspas, não entregando dízimo, resolveu a sua situação financeira nesse último ano? Você está fechando um ano muito bem, trocou de carro, saiu do financiamento, conseguiu pagar seu apartamento, comprou seu imóvel, as suas contas estão em dia, você tem uma reserva financeira lá no banco? Deixa eu te contar uma coisa, tem situações que marcam a vida da gente. Esse moço bonito que está sentado ali atrás, é meu compadre, meu amigo, meu irmão, né? E a gente viajava junto, e a gente trabalhava junto. A menina dele, que hoje é uma senhora com filhos, era pequenininha, eu e ele, antes de viajarmos na segunda-feira, levávamos a Fernanda para o jardim de infância. O Zé pegava na mão dela de um lado, eu pegava na mão do outro, e a gente levava a Fernanda para a escolinha, e depois a gente ia viajar para trabalhar a semana. E uma vez esse moço fez uma coisa que marcou a minha vida. Ele tem um ritual, vou contar o ritual dele de todo dia de manhã, pelo menos quando a gente viajava era assim. Pegava o sapato, engraxava o sapato, dava aquele lustro, ele gosta de sapato brilhante, né? E ele não sai enquanto estiver todo arrumado. E aí ele leu na Bíblia, eu tinha dado uma Bíblia para ele, e ele leu na Bíblia: se vocês andarem nos meus caminhos e cumprirem a minha palavra, todas essas bênçãos virão sobre vocês. Felizes serão no campo, felizes serão na cidade, a sua amassadeira vai estar cheia, os seus animais não serão doentes. E aí ele está lendo, chegou para mim e falou: Ademir, eu tomei uma decisão, não sei se você lembra disso, Zé, isso foi lá em Coronel Fabriciano ou em Timóteo, foi por ali, Vale do Aço. E falou para mim assim: rapaz, eu descobri aqui a fórmula da gente ficar bem de vida. É só obedecer a Deus. Agora eu vou ler a Bíblia até no banheiro, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Tá fácil, é só obedecer. Meu irmão, tá aí, qualquer um encontra, tá escrito. Põe a mão na consciência, o dinheiro que você não entregou ao Senhor, fechou o seu 2018 muito bem financeiramente? O seu negócio está prosperando? Não está. O tempo que você tirou do Senhor está te fazendo ficar melhor? Não está. O fato de você não ter obedecido ao seu pastor nas orientações te tornou uma pessoa vitoriosa? Não. Então, a palavra de Deus diz: temamos, pois, que ao ouvir a palavra, nós façamos como eles fizeram, ouviram a palavra e não misturaram com fé. Pastor, eu quero obedecer a Deus. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Está cansado? Está cansado de sofrer? Está cansado de ficar sem dinheiro? Está cansado de doença? Está cansado de ver briga na família? Você se sente desamado? Sente que a pessoa com quem você vive não te ama mais? Você quer recuperar o amor de família? Você quer ter um casamento de sonho? Você quer ter filhos abençoados? Porque a palavra de Deus diz que é isso que você vai ter. A palavra de Deus diz que o Senhor quer te dar mesa farta. O Senhor quer te dar uma família abençoada. O Senhor quer que você durma depois de muitos anos vendo os filhos dos seus filhos e todos bem. Tudo isso é promessa de Deus, mas depende só de você. De você dizer a Deus: sim, eu quero. Quando você diz sim, eu quero, e começa a obedecer, cumpre-se 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 24. Fiel é o que vos chama. Hoje, Deus está te chamando através do meu ministério. Tome uma posição, diga: eu agora obedeço a Deus. Daqui para frente a minha vida vai mudar, eu ando na presença de Deus. O qual também o fará. Fiel é o que o chama, também ele fará. Pastor, mas eu tenho 60 anos, como é que Deus vai mudar a minha vida? Do mesmo jeito que ele muda a vida de um menino de 10. Do mesmo jeito que ele mudou a vida de Samuel, ele mudou a vida de Zacarias. Essa palavra serve para um, para dois, para quanto serve? Moisés desce do monte, ele não vai para Faraó. Ele primeiro foi para o povo e disse: o Deus de nossos pais me apareceu e mandou dizer para vocês que ele ouviu o choro de vocês, e ele desceu para libertar vocês. Hoje nessa igreja, em nome de Jesus, nós estamos fechando 2019 praticamente, 2018, entrando em 2019. O Senhor manda dizer: eu tenho visto o sofrimento de cada um de vocês, e eu não planejei que você viva esse sofrimento. Você tem escolhido o sofrimento. Eu tenho te chamado para aceitar o meu desafio de viver uma vida plena.
anda na minha presença e eu farei acontecer as grandes promessas de Abraão, Isaque e Jacó sobre a sua vida. A unção de Abraão, a unção de Jacó, a unção de Isaque está sobre a sua vida. O que Deus fez na vida de Abel, vai fazer na sua vida. O que Deus fez na vida daquele menino chamado Samuel, Deus vai fazer na sua vida. O que Deus fez na vida de Maria, Deus vai fazer na sua vida, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Seja um ganhador de almas. Eu posso ouvir um glória a Deus? Palmas para o Senhor. Aleluia. Fique de pé. Vamos cantar mais uma música ao Senhor.